Amém? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos falar só a parte A aí, irmãos, aí no só vigiai e orai. Todos juntos? 1, 2, 3. Vigiai e orai. Mais uma vez. Vigiai e orai. Terceira vez. Vigiai e orai. Amém? Os irmãos podem se assentar adorando o Senhor. Irmãos, é um culto com a família. Nós estávamos com uma mensagem aqui lá no Salmo 128, falando sobre as promessas para o homem que teme a Deus. Mas, no decorrer do culto, quando estava orando, o Espírito de Deus, ele falou algo muito forte no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja. A igreja, irmãos de Jesus, como organismo vivo, segue triunfante e vitoriosa. A igreja, como organização, às vezes está sofrendo uns escândalos e tanta coisa mais que nós estamos vivenciando no decorrer de todos os dias. Todo dia tem uma tragédia, todo dia tem uma coisa acontecendo. No ministério, na igreja, escândalos e mais escândalos. E quando nós olhamos para esta palavra, os irmãos sabem que aqui Jesus estava na onde? No Getsemane. Ele foi fazer o que no Getsemane? Orar. Por quê? Já estava chegando o dia dele ser entregue. Já estava chegando o dia dele ser entregue para ser morto. Então ele foi clamar ao Pai, ele foi pedir a Deus, ele foi buscar direção de Deus. Pastor, mas ele não é o Filho de Deus, o próprio Deus? Nós sabemos que ele é o Filho de Deus, mas no momento em que ele estava na terra aqui, se você ler Filipenses ou Efésios capítulo 2, você vai ver que ele deixou a sua glória. Ele nos usurpou a ser igual a Deus. Ele tomou a forma humana para vir, para nos resgatar da maldição e do pecado. Quando nós olhamos para esse texto, Jesus subindo para o Getsemane para orar, e ele estava orando, ele estava buscando, ele chega até a dizer que a alma dele estava angustiada até a morte. A minha alma está angustiada até a morte. Ele falando para os seus discípulos. Ele foi um pouco adiante, prostrou e começou a orar. E os discípulos ficaram aguardando. Os discípulos ficaram ali, enquanto Jesus foi um pouco adiante, orou e voltou. Ele orou e falou: Pai, se possível, passa de mim, o quê? Esse cálice. Que cálice? Quando Jesus estava orando, irmãos, na oração, Deus revela o que vem pela frente. Você sabia disso? Que quando Jesus estava orando no Getsemane, ele começou a ver o que ele iria passar. Humanamente falando, o Cristo humano, ele começou a ver o que ele ia passar. E ele vendo aquele cálice que ele ia passar, o que ele diz? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ou seja, não deixa acontecer isso não. Não deixa eu passar por isso não. Mas aí, você vai ver que, neste momento, tem ponto e vírgula. E Jesus fala assim: todavia, não seja como eu quero, não seja o que eu quero, não seja a minha vontade, não seja o que eu quero. Eu quero se ver livre deste cálice. Todavia, não seja como eu quero,
mas como tu queres. Como tu queres. E para nós, irmãos, aceitarmos o como tu queres, não é fácil. Ou é? Como tu queres? Hã? Às vezes nós queremos como? Como nós queremos. Mas como tu queres, não é fácil. E Jesus falou, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí Jesus orou, deu uma pausa, né? Já viu quando a gente vai fazer vigília? A gente ora um período, depois dá uma pausa, né? Descansa. E enquanto Jesus deu uma pausa, o que acontece? A Bíblia nos diz, voltando para os seus discípulos, achou eles o quê? Dormindo. E eles estavam dormindo fisicamente, irmãos. Fisicamente. E espiritualmente também. Porque Jesus falou para eles ficar ali, orando, enquanto ele ia um pouquinho mais adiante orar. E ele voltando, encontrou e adormecido, ele disse, ô Pedro, ele foi direto com o Pedro, porque o Pedro era o da frente, irmão. O Pedro era o que tomava frente de tudo dos discípulos, era o que mais levava cacetada, né? Era o que mais, né, levava pancada, porque queria estar na frente. Então, né, o que acontecia? Aí Jesus chegou para ele e disse, Pedro, nem o quê? O que está aí? Nenhuma hora, Pedro, pudeste vigiar comigo. Irmão, tem hora que eu falo assim, Jesus, nós estamos precisando de todo mundo na frente, aceitar o Senhor de novo. Nós tudo, precisa de ir lá na frente, aceitar o Senhor de novo. Por quê? Porque o limite mínimo que Jesus deu aqui de oração, é o quê? 1 hora. Nós estamos orando meia hora por dia, e eu acho que já tem gente que já perdeu no meio da jornada. Já esqueceu que não precisa de orar mais meia hora por dia. E nós vamos orar até Jesus voltar. Aí ele diz, nem por 1 hora pudeste vigiar comigo? Aí aqui começa Jesus dizendo, Pedro, vigiai. Irmãos, qual que tem que ser primeiro? Vigiar, orar e vigiar, ou vigiar e orar? Qual que é o primeiro? Mas não é orar. Pela lógica que Jesus passou para os seus discípulos, foi o quê? Vigia primeiro. Depois você ora. Vigia primeiro. Aí você vai pensar, mas o que é vigiar? Vigilância. O que é ter vigilância? Primeiro, diligência. Ou seja, interesse ou cuidado que se utiliza para a realização de alguma coisa. Você tem que fazer com cuidado. Você tem que fazer com vigilância. Você tem que fazer com zelo do que você está fazendo. Ser vigilante. Não é fazer de qualquer jeito, fazer de qualquer maneira. Igual eu conheci algumas pessoas que diziam assim, não, é para Deus mesmo. Aí para Deus fazia o maior relaxo. Fazia de qualquer maneira, de qualquer jeito. Irmãos, para Deus não pode ser de qualquer jeito e nem com relaxo. Para Deus tem que ser o quê? O melhor. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 10, diz assim, maldito o homem, o obreiro, o homem, a mulher, que fizer a obra do Senhor, relaxadamente, de qualquer maneira, de qualquer jeito, não é para Deus. Isso aqui é, não irmãos, envolveu Deus, tem que ser o melhor, envolveu o Senhor, porque o mundo faz o melhor para o diabo, sabia?
O mundo faz o melhor para o diabo no carnaval, nas festas pagãs, nas festas de orgias e tudo mais. O mundo faz o melhor que eles têm para o diabo. E o crente não quer fazer o melhor para Deus. Não quer fazer o melhor. E depois nós não fazemos o melhor para Deus, evangelistas assim, e queremos receber o melhor de Deus. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com o que é dele. Deus não tem compromisso com quem está levando a obra de qualquer maneira, a vida espiritual de qualquer maneira. Deus não tem compromisso de abençoar. Deus não tem compromisso de ajudar. Deus não tem compromisso de guardar. Deus não tem compromisso de proteger. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem se compromete com Ele. Deus vai se comprometer contigo a partir do momento que você se comprometer com Ele. Você não comprometendo com o Senhor, não tem como Deus comprometer contigo. Aí o que acontece? Jesus diz, vigiai e orai. Vigiai, ou seja, esteja diligente. Ainda tem mais. Essa palavra quer dizer também, prudência, ser prudente, irmãos. Ter prudência. O que é prudência? Prudência é a ação de quem age com cautela. Não age de qualquer maneira. Não age sem pensar. Tem um versículo no livro de Provérbios. Que ele diz assim, não é bom decidir alguma coisa sem antes refletir, porque depois que você decidir, e você for refletir, você vai ver que errou, e não tem como, às vezes, fazer o reparo, não tem como reparar, às vezes naquela empolgação, às vezes naquele ímpeto, naquele impacto de alegria, e não sei o que lá mais, a pessoa faz, depois fala, gente, o que é que eu fiz? Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter agido dessa maneira. Eu não devia ter agido dessa forma. Aí a Bíblia nos diz que Jesus diz, vigiai, vigia primeiro. Tem uns irmãos que brincam, né? Vigia na terra, varão. Vigia na terra, varoa. É? Aí o vigiar ainda tem uma terceira coisa ainda, irmãos. Tem cuidado. A vigilância requer o quê? Cuidado. Condição da pessoa que está sempre alerta, evitando o risco. Se eu sei que algo vai fazer mal para mim, os próprios Jesus, os apóstolos, escreveram o quê? Fugir do quê? Não é do mal não, irmão. É do quê? Só aparentou mal, vaza. Se arranca. Se arranca. Não, agora tem. A Eva, a árvore era má. A árvore era má que ela estava olhando. A árvore que ela estava olhando, que ela não podia comer, era má ou não? E o que ela fez? Ela ficou olhando. Ao invés de fugir. Por quê? Porque o inimigo viu que o inimigo olhou assim, ela está namorando a árvore. E o bicho entrou no quê? Numa serpente. E a serpente veio, Eva, bonita a árvore, né? Come. Não posso. Por que não pode? Porque Deus falou que no dia que eu não posso nem. Aí se você for olhar lá atrás, não está escrito que Deus falou que não podia tocar. Deus só falou para Adão, o dia que você comer, você morre. A Eva deu um toquezinho a mais. O dia que você comer, você morre. Não come, Adão. Não come desse fruto. A Eva comeu. Ela não, o quê? O que nós estamos falando? Vigilância. Ela não vigiou. Irmãos, porque o inimigo, ele gosta só de pegar de quê? Surpresa. Quando menos a gente espera,
A rasteira está feita. A rasteira está feita quando nós pensarmos, Ele já fez. Ele já aprontou. Então Jesus diz, vigiai, seja vigilante. E cada um, irmão, eu não tenho que vigiar a vida de ninguém, não. A vigilância, ela é igual à salvação. Vigiar é igual à salvação, ela é o quê? Individual. Tem jeito de eu vigiar para você? Tem jeito de eu vigiar para o senhor? Tem jeito? Não. Você vigia para você, eu vigio para mim, e nós vigiamos por nós todos. Mas, ô pastor, vigia aí para mim. Eu posso vigiar o quê? Você largou uma bicicleta aqui, eu vigia a bicicleta para mim, eu posso até olhar. Mas a sua vida, a sua conduta, não tem como. É cada um cuidando de si. É cada um cuidando da sua vida espiritual. Tem hora que eu fico pensando assim, irmão, já está difícil cuidar da vida espiritual da gente. E tem gente que ainda quer pegar do outro para cuidar. Ainda tem outros que quer pegar. Nossa, você viu fulano, você viu? Larga de ver ciclano, larga de ver Bertano. Olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Porque se você for olhar para cá, olhar para ali, olhar para cá, olhar para ali, olhar para cá, todo mundo erra, todo mundo é falho. Mas quando você olha para Jesus, não tem erro, não tem falha. Ele é o autor, o doador da vida para a nossa vida. Aí não tem escapa. Então, vigiai. Né? Eu fico pensando assim, né? Deus tinha uma vitória muito grande para José. E José teve chance de perder, você sabia? Ele teve chance de perder lá na casa de Potifar. Teve ou não teve? Teve chance. A mulher de Potifar cantou José, e de todas as formas queria que José tivesse relação com ela. E o que aconteceu? José fugiu. José falou, o quê? Eu vou trocar o que Deus tem para mim por 5 minutos, 10 minutos de prazer? Vou não, estou vazando. E ele vazou. Por que ele saiu? Porque ele vigiou, irmão. Ele teve cuidado, ele teve prudência, ele teve zelo, ele teve diligência. E às vezes nós estamos namorando o pecado. Às vezes nós estamos abraçando o pecado. Né? A gente, é uma luta, irmãos. Eu fico vendo o crente que é lavado, comprado, redimido do sangue do Senhor Jesus, como que ele consegue participar de festa mundana, como que ele consegue participar das coisas do mundo, como que ele consegue participar dessas coisas que o mundo oferece e querer participar das coisas. Não tem como. Ou eu abandono Jesus e fico com o mundo, ou eu fico com Jesus e largo o mundo. Mas eu tenho que ter vigilância. Por quê? Porque o mundo, você vê, existe crente que gosta tanto do mundo, sim ou não? Ou não? Ou eu estou errado? Pode dizer, irmão. Existe crente que gosta do mundo? Sim, gosta. Se você ler João capítulo 15, você sabe, o mundo gosta de nós? O mundo nos odeia. Ele nos odeia e nós queremos amar ele. Que amor terrível esse, hein? Amor misturado com ódio. Um odeia, o outro ama. Aí Jesus fala assim, ó, vigia, vigiai, fica vigilante. Segundo, aí Jesus falou, agora vocês vigiou? Agora vocês vão orar. Orar. E eu vou dizer para os irmãos aqui, a porcentagem de oração da igreja atual, não é a decoleta só não, irmão, estou dizendo igreja geral, no âmbito geral, a porcentagem eu acho que está 1,2% de crente orando. Era para ter mais sinais de Deus, era para ter mais milagres de Deus na casa de Deus, mais conversão na casa de Deus, mas nós paramos, o quê? De orar.
A oração é como uma alavanca, irmãos. A oração, ela move a mão de Deus. A oração, ela mexe na terra, ela toca no céu, e o céu mexe na terra. Oração. Jesus falou, 6 horas, vigia e ora. Aí, voltando aqui um pouquinho, deixa eu perguntar aos irmãos, eles vigiaram? Eles oraram? Eles vigiaram? Eles oraram? Não. Por quê, pastor? Eles não vigiaram, oraram. O que aconteceu? Um traz Jesus, vende Jesus, e o outro nega. E os outros fogem. Se tivesse orado, ia encarar. Vem cá, Satanás. Você está derrotado em nome de Jesus. Você está vencido em nome de Jesus. Mas não. Como que a gente vai vencer o inimigo se não tivermos munidos de oração? E não é oração sapeca frango, não, irmão. Não é aquela oração sapeca, não. Aquela oração que a pessoa está com fome. Pai, te agradeço em nome de Jesus por esse arroz e feijão. Amém, Pai, aleluia. Quase fala em línguas. Não, é aquela oração contínua. É aquela oração que você fica lá meia hora, 1 hora, de joelho, orando. Não, pastor, meu joelho dói. O joelho nosso, principalmente dos homens, que jogavam bola. Corria atrás de bola, tomava cada coice. Agora não vai tomar coice, agora não. Agora não vai pôr esse joelho no chão. Fala, Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Porque homens e mulheres de Deus que oraram no passado, revolucionou nações, revolucionou países, revolucionou arraiais, revolucionou cidades, revolucionou igrejas, homens e mulheres de Deus que oraram. A geração de hoje, se você falar assim, vem cá, irmão, vem cá, ô jovem, vem cá, ô adolescente, ô irmão, vem cá fazer uma oração. Eu não sei não. Ele não sabe. Mas então que negócio é esse? Que Jesus é esse? Para quem? Não, pastor, é porque eu sou novo ainda, eu estou só com 3 anos de crente, mas eu vou aprender. Misericórdia, tiver 3 anos de crente, não sabe orar, está desviado desde o dia que batizou. Ué, tem que orar, ué. Mas eu não sei. Lógico que sabe. Dobra o joelho e começa a falar com Deus. Você não fala com a namorada? Com a namorada tem assunto de noite. É? Ou não? Vixe! Até baba. De tanto falar, amor, desliga você. Não, desliga você. Manda mensagem. Eu te amo, meu amor, te amo. Aí fica de lá. Vai dormir. Não, Deus fala você. Mas para falar com Deus, eu não sei. Eu não sei orar. Mas vai chegar dia que não vai ter crente para orar mais. Já não está tendo, irmão. Tem uma geração que está indo embora. A hora que essa geração for embora, misericórdia, coitado. Coitado. Porque as pessoas tem que espelhar. Eu fico pensando, como que vai ser o futuro dos obreiros? Como que vai ser o futuro das irmãs? Como vai ser o futuro dos cooperadores? Como será? Aí Jesus diz, vigiai e orai. Ora. A oração atrai a presença de Deus para a nossa vida. Vocês lembram de Josué? Josué estava numa guerra em Gibeá. A guerra se estendeu, foi se estendendo e falou, não vai acabar antes de escurecer.
Não vai acabar. Eu estou vendo que nós vamos perder. E a hora que escurecer, às vezes nós estamos sem armas, sem iluminação, e o inimigo tem. E nós, às vezes, não tem. Então, Deus, faz alguma coisa agora, Deus, porque eu estou guerreando as guerras do Senhor. Faz alguma coisa, Deus. Deus diz, e tendo ouvido Deus a voz de um homem, parou o universo. Parou só o sol não, porque para parar o sol, tem que parar tudo. Tem que parar tudo. Deus parou, pode guerrear, meu filho, mete a espada, pode guerrear. E foi, pá. Ó, Deus, acabou. O dia hoje vai atrasar um pouquinho para escurecer, porque Deus agiu naquele dia. Deus quer agir na minha vida e na sua vida, jovem, irmão, irmã. Mas Deus está dizendo, volta, filho, volta ao quarto da oração, volta à intimidade comigo, volta a falar comigo, meu filho. Irmão, eu não gosto muito disso não, mas só assim, só para você falar assim, ó, o céu é para quem gosta de falar com Deus. Porque se não gosta de falar com Deus, é perda de tempo. Vai fazer o que lá? O céu é para quem gosta de falar e ter intimidade com Deus. Ou não? Quer uma prova? Lá na parábola das virgens, lá no sermão profético, Jesus falou assim, ó, fechou-se a porta. Aí vem as pessoas e vem, Senhor, nós falamos em língua, nós profetizamos, nós expulsamos o demônio no teu nome. Olha, eu pregava lá na igreja, o fogo, olha, quando eu pegava o microfone para cantar lá, pai, as irmãs choravam, o irmão chorava, e o fogo pegava. Aí Jesus falou o quê? Apartava de quem? Por quê? Você já viu o sentido da palavra, eu expliquei poucos dias atrás aqui, o sentido da palavra conhecer. Quando Adão conheceu Eva, ali fala do quê? Intimidade. Deus fala, eu não sei, não tinha intimidade comigo, vocês faziam a obra, mas intimidade comigo vocês não tinham não. Vocês faziam porque vocês achavam que eu chamei vocês, mas eu chamei não. Apartavam de mim que vocês não tinham intimidade comigo. Vocês não falavam comigo, vocês não conversavam comigo. Irmão, e Deus gosta de conversar conosco. Deus gosta ou não gosta? Deus ia lá no jardim fazer o quê? Com quem? Deus tinha prazer de ir lá no jardim. Adão, e aí? Como é que está o jardim? Senhor, porque naquela época, era na inocência, Adão ainda via Deus. Havia Deus ainda. Oh, Senhor. O dia que ele pecou, Adão. Esconde atrás lá, olha lá o vaso, esconde lá. Para quê? Está sem roupa. Você entendeu, irmãos? Então Deus sempre quer conversar conosco. Você já notou o tanto que Deus quer conversar com a gente? Que você fala assim, hoje eu não vou no culto aqui na Colheita não. Hoje eu vou num culto lá na outra cidade. Aí chega lá na outra cidade, fala, quero ver isso aqui, se Deus vai falar igual está falando lá comigo. Chega lá, meu filho, o porrete ainda é maior. Você pensou que eu não ia te achar, né? Eu te achei. Deus quer conversar conosco, irmãos. Pastor, mas que hora? Tem hora não. Tinha um hino antigamente que fala que de madrugada a fila é menor. Mentira. Não tem fila ou tem? Tem não. Fila é no SUS, é no fila do banco. É aí que tem fila. Né? Você fica lá esperando, né? INSS, fica lá esperando 1 ano, 2 anos, para sair algum benefício. 3 anos, às vezes nem sai. Morre, e depois que morre, fulano está aí, é porque saiu aqui para ele, o que saiu? Já está debaixo da terra, meu filho, ó. Faz tempo. Então Deus, irmãos,
Ele está dizendo, conversa comigo, de madrugada, à tarde. Deus está falando assim, ó, meu filho, tem filha minha aqui, que está lá na pia lavando louça e conversa comigo. Está lavando roupa e conversa comigo. Tem filho meu aqui que está lá no café, apanhando café e conversa comigo. Tem filho meu que está viajando e na viagem ele conversa comigo. É isso que Deus está dizendo. Volta a conversar comigo. Você ficou de mal de Deus? Quantos aqui ficou de mal com Deus? Diga amém. Se eu escutasse, eu ia embora. Se eu escutasse um amém, eu ia vazar para a porta ali. Nós não podemos ficar de mal de Deus, irmãos. Você vê, o marido com a esposa, de vez em quando troca umas farpas para lá, o negócio pega mesmo. Dali meia hora, quando for de noite, eles conseguem ficar de mal? Não. Ô bem, você me perdoa? Perdoa. Nossa, está nervoso. Eu também estava nervoso. Já passou. Aleluia, glória a Deus. Agora com Deus está diferente. A pessoa fica de mal com Deus. Não vem na igreja. Não busca mais o Senhor. Não pede mais o Senhor. E Deus fala, eu quero te abençoar, mas eu não vou te abençoar nessa moleza que você está. Eu não vou te abençoar nessa... Não tem nem jeito de falar. Desse jeito que você está aí, ué. Eu vou deixar de abençoar um que está esmurrando. Eu vou deixar de abençoar um que está lutando para abençoar um que está brincando? De jeito nenhum. Deus não vai deixar de abençoar um que está ralando para abençoar o outro que está só andando. Não, Deus não vai fazer. Deus, Ele é justo. Deus é justiça. Deus diz assim, cada um receberá segundo a sua obra, segundo o que plantou, segundo o que semeou. Assim. Então é hora de nós orarmos. Oração. Oração. Olha aí, vigiai e orai. Por quê, irmãos? Porque quando nós oramos, sabe o que acontece? Vamos ver o que acontece? Segundo Reis, capítulo 6, eu vou ler. Segundo livro de Reis. Quando nós oramos, capítulo 6, versículo 17. Olha aí. Vigiar e orar, porque quando nós oramos, acontece alguma coisa. Orou Eliseu e disse, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O olho de quem? Para abrir os olhos de quem? Do Geazi, do moço de Eliseu. Por quê? Porque o moço, os inimigos vieram cercar o arraial onde estava Eliseu. Porque Eliseu estava revelando os conselhos do rei da Síria contra o povo de Israel. Eliseu revelava tudo. Tudo que os inimigos tramavam contra Israel, Deus ia lá e falava, Eliseu, tu tem comunhão comigo? Vou te falar. Isso vai acontecer. O Eliseu ia lá, isso vai acontecer. Deus me mostrou essa noite. Passava outro, Deus, Eliseu, tu tem intimidade comigo, tu ora, meu filho, tu é homem de oração, vou falar contigo, é isso. Beleza. Aí, perguntaram assim, aonde está Eliseu? Procurando Eliseu, eles perguntaram, aonde está Eliseu? Está em Dotã. O que eles fizeram? Desceram a comitiva dos assírios, para cercar o arraial aonde estava Eliseu. Quando eles cercaram o arraial, Eliseu estava fazendo o quê? Ele estava, naquela noite, ele estava o quê? Dormindo. Quem acordou mais cedo? Geazi. Irmão, quando o homem de Deus, a mulher de Deus, ora, Zezinho, ele dorme tranquilo. Ele tem um sono tranquilo. Quer outra prova? Pedro estava lá na prisão. Ele ia morrer no outro dia, sim ou não? E que jeito que ele estava na prisão? Tremendo de medo? Não. Dormindo, sabendo que ia morrer no outro dia. Se fosse nós,
Eu vou ligar para o meu advogado, vou ligar não sei para quem mais, vou ligar, você vai, pai. Aí o Geazi levantou cedo. Que isso? Misericórdia, estamos fritos, estamos roubados. Ixi, de cá também. Nossa, acabou. Voltou para dentro correndo. Homem de Deus, o que foi isso, moço? É o seguinte, estamos perdidos. O que aconteceu? O arraial está cercado. Está cercadinho de inimigo. Está cercado de inimigo. E o que nós vamos fazer? Não, moço, fica tranquilo. Não, tem gente que ficar tranquilo, nós vamos morrer. Nós é um povinho pequenininho diante deles. Aí o Eliseu fez o quê? Vem cá. Vem cá. Deixa eu orar para você. Deus, eu peço ao Senhor agora, abra os olhos dele, para que veja. Foi uma oraçãozinha pequena, não foi? Mas que surgiu o quê? Um grande, não adianta, às vezes, irmão, nós ficar, e não virar nada. Às vezes uma oração bem feita na presença do Senhor, com toda a santidade, com toda a reverência, é um toque no controle. Abre. Aí o Eliseu, abre os olhos dele para que veja. Aí a sequência do versículo fala o quê? E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu. O que viu? Aí que é gostoso. Ó. E viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros. De quê? Carro de fogo. Em redor de quem? Misericórdia. Irmão, quando o crente ora, ele não vê? Vamos ver se os irmãos vão pegar. Quando o crente ora, ele não vê? Problema. Ele não vê luta. Ele não vê dificuldade. Por quê? Antes dele enxergar a dificuldade, ele enxerga Deus na sua dificuldade. Antes dele enxergar o problema, ele enxerga Deus na sua dificuldade. Eu estou com câncer, o meu câncer, que seu? Nasceu, não sei, mas não é seu não. Esse diabetes meu, você nasceu com isso? Quando você nasceu, você vai, tadinho, nasceu, é diabetes, tadinho, ganhou um presente. Não é meu não. Nasceu de mim, mas vai sair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora o crente está vendo problema. Nossa, pastor, como é que nós vamos fazer? A crise está feia, Nossa, a crise mais isso, e a caristia, e não sei o que lá mais. Irmão, é na crise, é na caristia, Deus vai cuidar do seu povo. O seu povo não vai mendigar, o seu povo não vai roubar, o seu povo vai ser sustentado pela mão do Deus vivo. Ei, marado, irmãos, quando o moço abriu os olhos, e aí, você está vendo? Eu fico pensando assim, pastor Lázaro, eu fico imaginando assim, o que você está vendo agora, moço? Eu estou vendo, o que você está vendo? Eu estou vendo cavalos, em volta aqui do arraial, e carros. Irmão, da onde que vem esse carro de fogo? Da onde? Porque lá no capítulo 2 de 2 Reis, vai dizer que Elias foi, o carro, irmão, Elias não foi trasladado no carro de fogo, não, tem gente que mistura, lá você pode ler lá que você vai entender. A Bíblia diz assim, que o carro de fogo separou Elias de quem? De Eliseu. E Elias foi levado aos céus por um redemoinho. Ele foi levado, redemoinho fala do quê?
De vento. Vento fala do quê? Quem vai te levar para cima? Quem vai te arrebatar? É o Espírito Santo, mas só vai arrebatar quem ora. Só vai arrebatar quem vigia. Só vai arrebatar quem está preparado. Só vai levar quem está pronto. E Deus sabe quem está pronto, irmãos. Deus está dando os últimos reparos na noiva. Está dando os últimos reparos na noiva. Aceita ser reparado pelo noivo. Aceita ser reparado pelo Senhor. Porque a trombeta vai soar. E a igreja vai embora dessa terra. Em nome do Senhor Jesus. Vigiai e orai. Quando nós vigiamos, quando nós oramos, irmãos, tem um versículo no livro do profeta Isaías. Oh Deus, te agradeço. Capítulo 43. Vamos lá. É o 42, irmãos. Perdão, 42. Versículo 3. Quando nós oramos, aqui diz: a cana trilhada não quebrará, nem, o quê? Se apagará, o quê? Eu escutei só uns 5. Clama, a cana trilhada não quebrará, e nem se apagará, o quê? O que é pavio fumegando, irmão? Ajuda aí, assopra aí que tá fumegando, ainda tem fogo ainda. É que ainda não apagou, mas está apagando. Não apagou, mas está apagando. E como que é só? Porque, sabe, o que faz apagar o fogo? A cinza. Não é? A cinza. E a cinza é símbolo do quê? Do pecado. Todos os dias, quando o sacerdote ia lá no altar, Levítico 6 e 12, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Todo dia de manhã, o sacerdote entrava lá no lugar santo e tirava o quê? A cinza. E levava para fora do arraial. Não podia ficar lá. Irmão, a cinza tem que ficar lá fora. A cinza tem que ficar lá fora. Pastor, mas eu não entendo. O que o senhor está falando? Cinza? O que é isso? Cinza é símbolo do quê? Do pecado. Lá fora. Aqui dentro é fogo. Aqui dentro é brasa. Aqui dentro é fogo, é labareda. Aqui dentro é labareda. Aqui dentro é fogo, irmãos. Aí o sacerdote tirava a cinza, abanava o fogo e o altar continuava aceso. Aí no outro turno, o outro sacerdote chegava, pegava a brasa quase apagando, removia a cinza e o fogo continuava. Deus vai remover a cinza nessa noite. Me deu até saudade daquele hino. Tem ele aí? Vai subindo devagar, vai voando de mansinho, como o voo da gaivota. Vai seguindo o seu caminho. O crente ora, o crente chora, ao ouvir a voz divina da mensagem que é pregada, como água cristalina. E aí? E o poder de Deus invade. Deus invade a igreja e os obreiros. E os obreiros. Até as crianças choram.